Esquece o foco momento, tempo, né? Esquece isso aqui. E agora a gente vai para aqueles artigos lá, 267 e 269. E hoje, o que diz 162, parágrafo 1º? Sentença é todo ato, né? O ato que implica em uma das hipóteses dos artigos 267 e 269. É isso que tem aí? 162, parágrafo 1º? Sentença é o ato que implica em uma das hipóteses do 267 ou do 269. Qual é o foco agora, então? É o momento em que o ato é praticado? Ou é o conteúdo? Conteúdo. Isso cai em prova, direto, concurso, tá? Com a modificação do conceito de sentença, o legislador trocou o referencial do tempo para o referencial conteúdo, ok? Isso que é o mais importante. Então, hoje, o juiz pode chamar o ato dele até de manifestação judicial de apreciação do mérito. Se a fundamentação desse ato for o artigo 269, inciso 3º, é sentença definitiva. Se for o 267, inciso 7º, é sentença terminativa, tá? Então não importa mais nome, importa se a fundamentação do ato traz uma dessas hipóteses aqui. Qualquer ato chamado sentença que não traga nenhuma dessas hipóteses aqui, não é uma sentença, ok? Claro que na reforma o legislador também tentou reparar algumas falhas do código. Por exemplo, aquilo que eu falei da sentença que liquida a sentença, o legislador foi lá e trocou. Ele já diz, ó, da decisão que liquida a sentença caberá recurso de agravo. O que ele está dizendo? Que aquilo não é sentença. E foi lá e tirou o artigo que chamava aquilo de sentença. Muitas dessas reformas que já vêm ocorrendo há algum tempo, vindo o novo código, elas já entram, né, como texto básico, não deve alterar. Ou uma ou outra que às vezes você reforma, vê que não dá certo e você quer voltar atrás, mexe. Mas não tem nada de substancial no que já foi trocado, não, porque isso aqui é de uma outra época, né? A gente está vivendo uma época interessante de produção legislativa, principalmente com relação a código. Hoje você tem uma participação muito grande da sociedade, né? Não da sociedade comum civil, mas você, para fazer uma reforma dessa aqui, é porque a doutrina já vinha há muito tempo batendo. Pô, mas é um ajuste que você faz no código que resolve todos esses problemas de você interpor um recurso errado, perder a causa porque o legislador te induziu ao erro, né? Durante um tempo tem até um princípio, vocês vão estudar no 7º semestre, princípio da fungibilidade recursal, que permite o juiz receber o recurso errado como se fosse o certo, né? Que nojeira, hein? Fizeram aí na sala. Enfim, é por isso que antigamente aqui junto desse do celular tinha um que era proibido comer. Alguém arrancou? Deve ter sido. Vamos lá. Deixa aí. No intervalo a gente chama o pessoal da limpeza. Só não pisa, por favor, porque depois fica aquela nojeira mesmo. Claro isso aqui? Não esqueçam disso aqui, tá? Isso sempre cai em prova. Então aqui, evolução do conteúdo do conceito de sentença, tá? Onde está a evolução? Primeira questão está no foco, no referencial. O legislador abriu mão do referencial tempo, momento. Sentença não é mais o último ato praticado, não é o ato que encerra o processo. Sentença é o ato, e aí pega o referencial conteúdo, tá? Que implica numa dessas hipóteses, ok? Isso no nosso programa do curso, tá lá como novo panorama das execuções cíveis. Então, novo panorama já começa daqui, tá? Tem questões subjetivas de concurso que você tem que dissertar só sobre isso aqui que eu acabei de falar. Disserte sobre a evolução do conceito de sentença. E aí você tem que entender esse histórico. Causava prejuízo para as partes, induzia as partes em erro, criava muita confusão desnecessária.
Segundo tópico que a gente pode abordar aqui, as espécies de sentença, apesar de vocês já terem estudado isso aqui em TGP, definitiva e terminativa. Vocês se lembram, né? O que é a sentença definitiva? É a que resolve o mérito. Ela é definitiva porque ela define mesmo a situação, né? Define. Ah, o autor que tem razão, é o réu que tem razão. A terminativa, ela só encerra o processo, ela termina com o processo, mas ela não define nada. Fica ali a questão ainda por resolver, porque ela não resolve o mérito, ela não enfrenta o mérito. E aqui a gente vai perceber também que essa mesma lei que alterou o conceito de sentença, alterou o caput desses dois artigos aqui, 267 e 269. Como que era antes de 2004? 267. Extingue-se o processo sem resolução de mérito. Isso eu já comentei com vocês em outras aulas, né? E o 269, extingue-se o processo com resolução de mérito, tá? Como a gente viu que o novo conceito de sentença não fala em extinção do processo, concordam? Olha o que o legislador colocou no lugar do extingue-se o processo com resolução de mérito. Vai lá no 269. Haverá resolução de mérito. Não falou em extinção e não falou em julgamento. Antes era extingue-se o processo com julgamento de mérito e no outro extingue-se o processo sem julgamento de mérito. Então o legislador tirou a ideia do extingue-se no caso do mérito e tirou o julgamento. E a gente já falou disso lá atrás, né? Por que tirou o julgamento? Porque na verdade no 269 o único julgamento mesmo que o juiz faz é do inciso primeiro. O inciso segundo, uma das partes, no inciso segundo, o réu aceita o pedido do autor. Então as partes é que colocaram fim no litígio. Eles colocaram fim na lide, por via de consequência o litígio vai deixar de existir. O juiz só homologa isso aí. No 3 eles fazem um acordo. Também não é o juiz que está julgando nada, ele só homologa esse acordo. No 5, o autor renuncia o direito. Então, deixou de existir lide, vai deixar de existir litígio, o juiz só homologa essa situação. E o 4 fala de prescrição em decadência, na verdade é só um cálculo, não tem julgamento, é só um cálculo. O legislador diz qual é o prazo para decair, qual é o prazo que vai prescrever, e o juiz analisa isso, tá? Agora, no 1, ele acolhe ou rejeita o pedido do autor, ele realmente julga. Ele tem um ato subjetivo, né, de juízo íntimo do juiz, tá? Então, por isso que o legislador também trocou o caput desses dois artigos. E aí, as hipóteses a gente já estudou, né? Em primeiro bimestre lá, de extinção sem resolução de mérito, no 267, e de extinção com resolução de mérito. Então, não tem muito mais o que a gente perder tempo aí. Quando é sem resolução de mérito, tem o verbo extingue, né? Você está falando que é sem a só... Sem o julgamento, sem o julgamento. E no 269, para acabar com a confusão, porque senão você, com uma mão, faria a reforma, mas com a outra você voltaria para a mesma história, né, de extinção. No caso do caput, a reforma principal foi tirar o termo julgamento, tá? Porque não há um juízo do magistrado, um juízo subjetivo ali. 267, vocês devem lembrar que toda vez que o processo é encerrado com uma sentença terminativa, eu posso propor novamente a ação, desde que eu recolha as custas processuais da primeira ação e, claro, eu não posso também naquelas hipóteses do inciso terceiro ou é quinto? Olha o 268 aí. Então é o quinto, parágrafo único. Não, esse parágrafo único está falando da perempção. Então, o que acontece aqui? A gente já acha aí, é o inciso que fala que extingue-se o processo sem resolução de mérito quando ocorrer perempção, coisa julgada e litispendência. Mas ele remete a um inciso lá em cima, né? Inciso terceiro. Então é o terceiro, 5, foi mal. Então é o seguinte, as hipóteses do 267, inciso terceiro, não permitem a propositura de uma nova ação. Foi mal, segunda-feira, 7 horas da manhã.